Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Conhecer os 3 estágios da obra de Deus é o caminho para conhecer Deus. A obra do próprio Deus é a visão que o homem deve conhecer, pois a obra de Deus não pode ser realizada pelo homem e não é possuída pelo homem. Os 3 estágios da obra são a totalidade da gestão de Deus, e não há visão maior que deva ser conhecida pelo homem. Se o homem não conhece essa poderosa visão, então não é fácil conhecer Deus, e não é fácil entender a vontade de Deus, e além disso, o caminho em que o homem caminha se torna cada vez mais árduo. Sem visões, o homem não teria sido capaz de chegar tão longe. São as visões que salvaguardaram o homem até hoje e que proporcionaram a maior proteção ao homem. No futuro, seu conhecimento deve se tornar mais profundo, e vocês devem conhecer a totalidade de sua vontade e a substância de sua sábia obra nos 3 estágios da obra. Só essa é sua verdadeira estatura. O estágio final da obra não se sustenta sozinho, mas é parte do todo formado junto com os 2 estágios anteriores, o que significa dizer que é impossível completar toda a obra da salvação apenas fazendo um dos 3 estágios da obra. Mesmo que o estágio final da obra seja capaz de salvar totalmente o homem, isso não significa que seja necessário apenas realizar esse único estágio isoladamente, e que os 2 estágios anteriores da obra não sejam necessários para salvar o homem da influência de Satanás. Nenhum único estágio dos 3 estágios pode ser considerado como a única visão que deve ser conhecida por toda a humanidade, pois a totalidade da obra de salvação são os 3 estágios da obra, não um único estágio dentre eles. Enquanto a obra da salvação não tiver sido realizada, a gestão de Deus será incapaz de chegar a um fim completo. O ser, o caráter e a sabedoria de Deus são expressos na totalidade da obra da salvação, não revelada ao homem no início, mas foram gradualmente expressos na obra da salvação. Cada estágio da obra da salvação expressa uma parte do caráter de Deus e uma parte de seu ser. Nem todo estágio da obra pode expressar direta e completamente a totalidade do ser de Deus. Como tal, a obra de salvação só pode ser totalmente concluída uma vez que os 3 estágios da obra tenham sido completados, e assim o conhecimento do homem sobre a totalidade de Deus é inseparável dos 3 estágios da obra de Deus. O que o homem obtém de um estágio da obra é meramente o caráter de Deus que é expresso em uma única parte de sua obra. Não pode representar o caráter e o ser que é expresso nas etapas anteriores ou posteriores. Isso ocorre porque a obra de salvar a humanidade não pode ser concluída imediatamente durante um período ou em um local, mas gradualmente se torna mais profunda de acordo com o nível de desenvolvimento do homem em diferentes momentos e lugares. É a obra que é levada a cabo em estágios e não é completada em uma única fase. E assim, toda a sabedoria de Deus é cristalizada nos 3 estágios, e não em um estágio individual. Todo o seu ser e toda a sua sabedoria estão expostos nesses 3 estágios, e cada estágio contém seu ser e é um registro da sabedoria de sua obra. O homem deve conhecer todo o caráter de Deus expressa nesses 3 estágios. Tudo isso do ser de Deus é de suma importância para toda a humanidade, e se as pessoas não têm esse conhecimento quando adoram Deus, então elas não são diferentes daquelas que adoram Buda. A obra de Deus entre o homem não é oculta ao homem
e deve ser conhecida por todos aqueles que adoram Deus. Como Deus realizou os 3 estágios da obra da salvação entre os homens, o homem deve conhecer a expressão do que ele tem e é, durante esses 3 estágios de obra. Isso é o que deve ser feito pelo homem. O que Deus esconde do homem é aquilo que o homem é incapaz de alcançar, e aquilo que o homem não deve conhecer, enquanto o que Deus mostra ao homem é aquilo que o homem deve conhecer, e aquilo que o homem deve possuir. Cada um dos 3 estágios da obra é realizado com base no estágio anterior. Não é realizado de modo independente, separado da obra da salvação. Embora existam grandes diferenças na era e no tipo de obra realizada, em seu âmago ainda está a salvação da humanidade, e cada estágio da obra de salvação é mais profundo do que o último. Cada estágio da obra prossegue com base no último estágio, que não é abolido. Dessa maneira, em sua obra que é sempre nova e nunca antiga, Deus está constantemente expressando um aspecto de seu caráter que nunca antes foi expresso ao homem, e está sempre revelando ao homem sua nova obra e seu novo ser. E embora a velha guarda religiosa faça o máximo para resistir a isso e se oponha abertamente a isso, Deus sempre faz a nova obra que ele pretende fazer. Sua obra está sempre mudando, e por causa disso, sempre encontra a oposição do homem. Assim também, seu caráter está sempre mudando, assim como a era e os destinatários de sua obra. Além disso, ele está sempre fazendo uma obra que nunca foi feita antes, mesmo realizando uma obra que parece ao homem estar em contradição com a obra feita antes, para se opor a ela. O homem só é capaz de aceitar um tipo de obra ou uma maneira de praticar. É difícil para o homem aceitar a obra ou modos de praticar que esteja em desacordo com ela, ou seja superior a ela, mas o Espírito Santo está sempre fazendo novas obras. E assim aparecem sucessivos grupos de especialistas religiosos que se opõem à nova obra de Deus. Essas pessoas se tornaram especialistas precisamente porque o homem não tem conhecimento de como Deus é sempre novo e nunca velho, e não tem conhecimento dos princípios da obra de Deus, e além disso, não tem conhecimento das muitas maneiras pelas quais Deus salva o homem. Como tal, o homem é totalmente incapaz de dizer se a obra vem do Espírito Santo e se é obra do próprio Deus. Muitas pessoas se apegam a uma atitude que, se corresponde às palavras que vieram antes, então elas aceitam, e se há diferenças com a obra de antes, então elas se opõem e a rejeitam. Hoje, todos vocês não seguem esses princípios? Os 3 estágios da obra da salvação não tiveram grande efeito sobre vocês, e há aqueles que acreditam que os 2 estágios anteriores da obra são um fardo que é simplesmente desnecessário conhecer. Eles acham que esses estágios não devem ser declarados às massas e devem ser retirados o mais rápido possível, para que as pessoas não se sintam sobrecarregadas pelos 2 estágios anteriores dos 3 estágios da obra. A maioria acredita que tornar as 2 etapas anteriores da obra conhecidas é um passo longe demais e não ajuda em nada para conhecer Deus. Isso é o que vocês pensam. Hoje todos vocês acreditam que é certo agir dessa maneira, mas chegará o dia em que perceberão a importância da minha obra. Saibam que não faço nenhuma obra que não tenha significado. Desde que estou declarando os 3 estágios da obra para vocês, então eles devem ser benéficos para vocês. Como esses 3 estágios da obra estão no coração da gestão inteira de Deus, devem se tornar o foco de todos, por todo o universo. Um dia todos perceberão a importância dessa obra. Saibam que vocês se opõem à obra de Deus ou usam suas próprias concepções para medir a obra de hoje,
porque não conhecem os princípios da obra de Deus e porque não levam a obra do Espírito Santo suficientemente a sério. Sua oposição a Deus e a obstrução da obra do Espírito Santo são causadas por suas concepções e por sua arrogância inerente. Não é porque a obra de Deus está errada, mas porque vocês são naturalmente muito desobedientes. Depois de encontrarem sua crença em Deus, algumas pessoas nem conseguem dizer com certeza de onde o homem veio, mas ousam fazer pronunciamentos públicos avaliando os erros e os acertos da obra do Espírito Santo. E eles até ensinam os apóstolos que têm a nova obra do Espírito Santo, passando comentários e falando fora de hora. Sua humanidade é muito baixa e não há o menor sentido neles. Não chegará o dia em que tais pessoas serão rejeitadas pela obra do Espírito Santo e queimadas pelo fogo do inferno? Elas não conhecem a obra de Deus, mas criticam a sua obra e também tentam instruir Deus como operar. Como pessoas tão irracionais podem conhecer Deus? O homem conhece Deus durante o processo de buscá-lo e experimentá-lo. Não é criticando Deus por impulso que ele passa a conhecê-lo por meio da iluminação do Espírito Santo. Quanto mais preciso o conhecimento das pessoas sobre Deus, menos elas se opõem a ele. Em contrapartida, quanto menos as pessoas conhecem Deus, maior a probabilidade de se oporem a ele. Suas concepções, sua antiga natureza e sua humanidade, caráter e perspectiva moral são o capital com o qual você resiste a Deus. E quanto mais corrupto, degradado e vil você é, mais é o inimigo de Deus. Aqueles que são possuídos de concepções penosas e têm um caráter de justiça própria são ainda mais inimigos de Deus encarnado. E tais pessoas são os anticristos. Se suas concepções não forem corrigidas, elas sempre estarão contra Deus. Você nunca será compatível com Deus e sempre estará separado dele. Somente deixando de lado suas velhas concepções, você pode adquirir novos conhecimentos, mas o conhecimento antigo não é necessariamente uma concepção antiga. Concepções referem-se às coisas imaginadas pelo homem que estão em desacordo com a realidade. Se o antigo conhecimento já estava ultrapassado na era antiga e impedia o homem de entrar na nova obra, então esse conhecimento também é uma concepção. Se o homem é capaz de adotar a abordagem correta a esse conhecimento e pode vir a conhecer Deus de vários aspectos diferentes, combinando o antigo e o novo, então o conhecimento antigo se torna uma ajuda para o homem e se torna a base pela qual o homem entra na nova era. A lição de conhecer Deus requer que você domine muitos princípios. Como entrar no caminho para conhecer Deus, quais verdades você deve entender para conhecer Deus e como fazer com que suas concepções e antiga natureza se submetam a todos os arranjos da nova obra de Deus. Se você usar esses princípios como base para adentrar na lição de conhecer Deus, então seu conhecimento se tornará cada vez mais profundo. Se você tem um conhecimento claro dos 3 estágios da obra, o que significa dizer de todo o plano de gestão de Deus, e se você pode correlacionar totalmente os 2 estágios anteriores da obra de Deus com o estágio atual, e pode ver que é uma obra feita por um só Deus, então você terá o fundamento mais firme. Os 3 estágios da obra foram feitos por um só Deus. Essa é a maior visão e é o único caminho para conhecer Deus. Os 3 estágios da obra só poderiam ter sido feitos pelo próprio Deus, e nenhum homem poderia fazer essa obra em seu nome, o que significa dizer que somente o próprio Deus poderia ter feito sua própria obra, desde o início até hoje. Embora os 3 estágios da obra de Deus tenham sido realizados em diferentes eras e locais,
E embora a obra de cada um seja diferente, tudo isso é feito por um só Deus. De todas as visões, essa é a maior visão que o homem deve conhecer, e se puder ser completamente entendida pelo homem, então ele será capaz de permanecer firme. Hoje, o maior problema enfrentado por várias facções religiosas é que elas não conhecem a obra do Espírito Santo e são incapazes de diferenciar entre a obra do Espírito Santo e a obra que não é do Espírito Santo. E assim não sabem dizer se este estágio da obra é, como os dois últimos estágios da obra, também feito por Jeová, Deus. Embora as pessoas sigam Deus, a maioria ainda é incapaz de dizer se esse é o caminho correto. O homem se preocupa se esse é o caminho pessoalmente conduzido pelo próprio Deus, e se a encarnação de Deus é um fato, e a maioria das pessoas ainda não tem ideia de como discernir quando se trata de tais coisas. Aqueles que seguem Deus são incapazes de determinar o caminho, e assim as mensagens que são faladas têm apenas um efeito parcial entre essas pessoas, e são incapazes de serem totalmente eficazes, e então isso afeta a vida de tais pessoas. Se o homem pode ver nos 3 estágios da obra que elas foram realizadas pelo próprio Deus em momentos diferentes, em lugares diferentes e em pessoas diferentes, então o homem verá que, embora a obra seja diferente, tudo é feito por um só Deus. Uma vez que é uma obra feita por um só Deus, então deve ser correta e sem erro. E embora esteja em desacordo com as concepções do homem, não há como negar que é obra de um só Deus. Se o homem pode dizer com certeza que é obra de um só Deus, então as concepções do homem se tornarão meras bagatelas, indignas de menção. Porque as visões do homem não são claras, e o homem só conhece Jeová como Deus, e Jesus como o Senhor, e está em 2 mentes sobre o Deus encarnado de hoje. Muitas pessoas permanecem devotadas à obra de Jeová e de Jesus, e são assediadas por concepções sobre a obra de hoje. A maioria das pessoas está sempre desconfiada e não leva a obra de hoje a sério. O homem não tem concepções sobre os 2 últimos estágios da obra, que eram invisíveis. Isso porque o homem não entende a realidade dos 2 últimos estágios da obra e não os presenciou pessoalmente. É porque eles não podem ser vistos que o homem imagina como lhe apetece. Independentemente do que ele venha a conceber, não há fatos para provar isso e ninguém para corrigi-lo. O homem dá asas ao seu instinto natural, jogando a cautela ao vento e liberando sua imaginação, pois não há fatos para verificar isso. E assim as imaginações do homem se tornam fatos, independentemente de haver alguma prova para elas. Assim, o homem acredita em seu próprio Deus, imaginado em sua mente, e não busca o Deus da realidade. Se uma pessoa tem um tipo de crença, então entre 100 pessoas existem 100 tipos de crença. O homem é possuidor de tais crenças porque ele não viu a realidade da obra de Deus, porque ele só o ouviu com seus ouvidos e não o viu com os olhos. O homem ouviu lendas e histórias, mas raramente ouviu o conhecimento dos fatos da obra de Deus. É através de suas próprias concepções que as pessoas que foram crentes por 1 ano acreditam em Deus. E o mesmo é verdadeiro para aqueles que acreditaram em Deus durante toda a sua vida. Aqueles que não podem ver os fatos nunca serão capazes de escapar de uma fé na qual eles têm concepções de Deus. O homem acredita que ele se libertou dos laços de suas antigas concepções e entrou em novo território. O homem não sabe que o conhecimento daqueles que não podem ver a verdadeira face de Deus não é nada além de concepções e boatos? O homem pensa que suas concepções são corretas e sem erros, e pensa que essas concepções vêm de Deus. Hoje, quando o homem testemunha a obra de Deus,
Ele deixa as concepções que se acumularam ao longo de muitos anos. As imaginações e as ideias do passado se tornaram uma obstrução à obra desse estágio, e torna-se difícil para o homem abandonar tais concepções e refutar essas ideias. As concepções em relação a essa obra, que é realizada passo a passo de muitos daqueles que seguiram Deus até hoje, tornaram-se cada vez mais penosas e essas pessoas gradualmente formaram uma inimizade teimosa ao Deus encarnado. E a fonte desse ódio são as concepções e as imaginações do homem. É precisamente porque os fatos não permitem que o homem dê asas à sua imaginação e, além disso, não podem ser facilmente refutados pelo homem, e as concepções e as imaginações do homem não toleram a existência de fatos, e, além disso, porque o homem não dá atenção à exatidão e veracidade dos fatos, e simplesmente solta suas concepções e emprega sua própria imaginação, que as concepções e imaginações do homem se tornaram o inimigo da obra de hoje, obra que está em desacordo com as concepções do homem. Só se pode dizer que isso é culpa das concepções do homem, e não se pode dizer que seja culpa da obra de Deus. O homem pode imaginar o que ele quiser, mas não pode disputar livremente qualquer estágio da obra de Deus ou qualquer parte dela. O fato da obra de Deus é inviolável pelo homem. Você pode dar asas à sua imaginação e até mesmo compilar boas histórias sobre a obra de Jeová e de Jesus. Mas você não pode refutar o fato de cada estágio da obra de Jeová e de Jesus. Esse é um princípio e também é um decreto administrativo, e vocês devem entender a importância dessas questões. O homem acredita que esta etapa da obra é incompatível com as concepções do homem, e que esse não é o caso das duas etapas anteriores da obra. Em sua imaginação, o homem acredita que a obra dos dois estágios anteriores certamente não é a mesma que a obra de hoje. Mas alguma vez você já considerou que os princípios da obra de Deus são todos iguais, que sua obra é sempre prática e que, independentemente da era, sempre haverá um dilúvio de pessoas que resistem e se opõem ao fato de sua obra? Todos aqueles que hoje resistem e se opõem a esta etapa da obra indubitavelmente, também se opuseram a Deus no passado, pois essas pessoas sempre serão inimigas de Deus. As pessoas que conhecem o fato da obra de Deus verão os 3 estágios da obra como a obra de um só Deus e abandonarão suas concepções. Essas são pessoas que conhecem Deus, e essas pessoas são aquelas que realmente seguem Deus. Quando toda a gestão de Deus estiver chegando ao fim, Deus classificará todas as coisas de acordo com a espécie. O homem foi feito pelas mãos do Criador, e no final, ele deve devolver completamente o homem sob seu domínio. Essa é a conclusão das 3 etapas da obra. O estágio da obra dos últimos dias e os 2 estágios anteriores em Israel e na Judéia são o plano da gestão de Deus em todo o universo. Ninguém pode negar isso, e esse é o fato da obra de Deus. Embora as pessoas não tenham experimentado ou testemunhado grande parte dessa obra, os fatos ainda são os fatos, e isso é inegável para qualquer homem. As pessoas que acreditam em Deus em todas as terras do universo aceitarão os 3 estágios da obra. Se você conhece apenas um estágio particular da obra e não entende os outros 2 estágios da obra, não entende a obra de Deus em tempos passados, então você é incapaz de falar toda a verdade de todo o plano de gestão de Deus, e seu conhecimento de Deus é unilateral, pois em sua crença em Deus você não o conhece nem entende, e então você não está apto a dar testemunho de Deus. Independentemente de o seu conhecimento atual dessas coisas ser profundo ou superficial, no final vocês devem ter conhecimento e estar completamente convencidos. E todas as pessoas verão a totalidade da obra de Deus e se submeterão ao domínio de Deus. No final desta obra,
todas as religiões se tornarão uma. Todas as criaturas retornarão sob o domínio do Criador. Todas as criaturas adorarão o único Deus verdadeiro, e todos os cultos não darão em nada. Nunca mais aparecerão novamente. Por que essa referência contínua aos 3 estágios da obra? A passagem das eras, o desenvolvimento social e a mudança da face da natureza seguem alterações nas 3 etapas da obra. A humanidade muda no tempo com a obra de Deus e não se desenvolve por si mesma. A menção dos 3 estágios da obra de Deus é para trazer todas as criaturas e pessoas de cada religião e denominação sob o domínio de um único Deus. Independentemente de qual religião você pertença, no final todos se submeterão ao domínio de Deus. Somente Deus mesmo pode realizar esta obra. Não pode ser feito por nenhum chefe religioso. Existem várias religiões importantes no mundo, e cada uma tem seu próprio chefe ou líder, e os seguidores estão espalhados por diferentes países e regiões em todo o mundo. Todo país, seja grande ou pequeno, tem diferentes religiões dentro dele. No entanto, independentemente de quantas religiões existam em todo o mundo, todas as pessoas dentro do universo, em última instância, existem sob a orientação de um Deus, e sua existência não é guiada por chefes ou líderes religiosos. O que significa dizer que a humanidade não é guiada por um chefe ou líder religioso em particular. Em vez disso, toda a humanidade é conduzida pelo Criador, que criou os céus, a terra e todas as coisas. E também criou a humanidade, e isso é um fato. Embora o mundo tenha várias religiões principais, independentemente de quão grandes sejam, todas elas existem sob o domínio do Criador, e nenhuma delas pode exceder o escopo desse domínio. O desenvolvimento da humanidade, o progresso social, o desenvolvimento das ciências naturais, cada um destes é inseparável dos arranjos do Criador. E essa obra não é algo que possa ser feito por um determinado chefe religioso. Os chefes religiosos são meramente os líderes de uma religião em particular, e não podem representar Deus ou aquele que criou os céus e a terra e todas as coisas. Chefes religiosos podem liderar todos os que pertencem à religião inteira, mas não podem comandar todas as criaturas sob os céus. Esse é um fato universalmente reconhecido. Chefes religiosos são meros líderes e não podem permanecer iguais a Deus, o Criador. Todas as coisas estão nas mãos do Criador, e no final, todas elas retornarão às mãos do Criador. A humanidade foi originalmente criada por Deus, e independentemente da religião, cada pessoa retornará ao domínio de Deus. Isso é inevitável. Somente Deus é o Altíssimo dentre todas as coisas, e o governante supremo dentre todas as criaturas também deve retornar sob seu domínio. Não importa quão elevado seja o status do homem, ele não pode levar a humanidade a um destino adequado, e ninguém é capaz de classificar todas as coisas de acordo com sua espécie. O próprio Jeová criou a humanidade e classificou cada um de acordo com sua espécie, e quando o tempo do fim chegar, ele ainda fará sua própria obra, classificando todas as coisas de acordo com sua espécie. E isso não pode ser feito por alguém separado de Deus. Os 3 estágios da obra realizada desde o início até hoje foram todos realizados pelo próprio Deus e foram realizados pelo único Deus. O fato dos 3 estágios da obra é o fato da liderança de Deus de toda a humanidade, um fato que ninguém pode negar. No final dos 3 estágios da obra, todas as coisas serão classificadas de acordo com sua espécie e retornarão sob o domínio de Deus, pois em todo o universo existe apenas este único Deus, e não há outras religiões. Aquele que é incapaz de criar o mundo será incapaz de trazê-lo ao fim,
enquanto aquele que criou o mundo certamente o levará a um fim. E assim, se alguém for incapaz de acabar com uma era e é meramente capaz de ajudar o homem a cultivar sua mente, então ele certamente não será Deus, e certamente não será o Senhor da humanidade. Ele será incapaz de fazer uma obra tão grande. Existe apenas um que pode realizar tal obra, e todos os que são incapazes de realizá-la são certamente os inimigos à parte de Deus. Se eles são seitas, então são incompatíveis com Deus. E se são incompatíveis com Deus, então são os inimigos de Deus. Toda a obra é feita por esse único Deus verdadeiro, e o universo inteiro é comandado por esse único Deus. Independentemente de se ele está trabalhando em Israel ou na China, independentemente de a obra ser realizada pelo Espírito ou pela carne, tudo é feito pelo próprio Deus, e não pode ser feito por mais ninguém. É precisamente porque Ele é o Deus de toda a humanidade que Ele trabalha livremente, sem restrições por quaisquer condições, e essa é a maior de todas as visões. Como uma criatura de Deus, se você deseja cumprir o dever de uma criatura de Deus e entender a vontade de Deus, você deve entender a obra de Deus, deve entender a vontade de Deus para as criaturas, deve entender seu plano de gestão e deve entender todo o significado da obra que ele faz. Aqueles que não entendem isso não estão qualificados para serem criaturas de Deus. Como uma criatura de Deus, se você não entende de onde veio, não entende a história da humanidade e toda a obra feita por Deus, e, além disso, não entende como a humanidade se desenvolveu até hoje, não entende quem comanda toda a humanidade, então você é incapaz de cumprir o seu dever. Deus conduziu a humanidade até hoje, e desde que criou o homem sobre a terra, Ele nunca o abandonou. O Espírito Santo nunca para de trabalhar, nunca parou de liderar a humanidade e nunca deixou a humanidade. Mas a humanidade não percebe que existe um Deus, muito menos conhece Deus. E existe algo mais humilhante do que isso para todas as criaturas de Deus? Deus pessoalmente conduz o homem, mas o homem não entende a obra de Deus. Você é uma criatura de Deus, mas você não entende sua própria história e não tem consciência de quem o guiou em sua jornada. Está inconsciente da obra feita por Deus, e assim você não pode conhecer Deus. Se você não sabe agora, então nunca estará qualificado para dar testemunho de Deus. Hoje, o Criador pessoalmente conduz todas as pessoas novamente e faz com que todas as pessoas contemplem sua sabedoria, onipotência, salvação e maravilhosidade. Contudo, você ainda não percebe ou compreende. Portanto, não é você aquele que não receberá a salvação? Aqueles que pertencem a Satanás não entendem as palavras de Deus, e aqueles que pertencem a Deus podem ouvir a voz de Deus. Todos aqueles que percebem e compreendem as palavras que eu falo são aqueles que serão salvos e darão testemunho de Deus. Todos aqueles que não entendem as palavras que eu falo não podem dar testemunho de Deus, e são aqueles que serão eliminados. Aqueles que não entendem a vontade de Deus e não percebem a obra de Deus são incapazes de alcançar o conhecimento de Deus, e tais pessoas não darão testemunho de Deus. Se você deseja dar testemunho de Deus, então você deve conhecer Deus, e o conhecimento de Deus é alcançado por meio da obra de Deus. Em suma, se você deseja conhecer Deus, então deve conhecer a obra de Deus. Conhecer a obra de Deus é da máxima importância. Quando os 3 estágios da obra chegarem ao fim, será feito um grupo daqueles que dão testemunho de Deus, um grupo daqueles que conhecem Deus. Todas essas pessoas conhecerão Deus e serão capazes de colocar a verdade em prática.
Elas possuirão humanidade e sentido, e conhecerão os 3 estágios da obra de salvação de Deus. Essa é a obra que será realizada no final, e essas pessoas são a cristalização da obra de 6.000 anos de gestão, e são o mais poderoso testemunho da derrota final de Satanás. Aqueles que puderem dar testemunho de Deus poderão receber a promessa e a bênção de Deus, e serão o grupo que permanece no final, que possui a autoridade de Deus e presta testemunho de Deus. Talvez todos dentre vocês possam se tornar membros desse grupo. Talvez apenas a metade, ou apenas alguns. Isso depende de sua vontade e de sua busca.